Bom dia, amada Igreja de Cristo! Graça e paz, tudo bem? Glória a Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé. E eu quero te lembrar, queridos, do grande amor de Deus. Talvez na nossa caminhada a gente enfrenta tantas adversidades, enfrenta dia mal, enfrenta períodos de deserto. E aí o inimigo sopra na nossa mente, no nosso ouvido, que Deus se esqueceu, que Deus não se importa. Mas aí, queridos, quando o inimigo tentar soprar essas mentiras no seu ouvido e no seu coração, você vai se lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor te amou, o Senhor te ama, e por isso, queridos, Ele se ofereceu por você. Então nunca se esqueça que esse amor do Senhor, por mais que o seu esposo te ame, por mais que a sua esposa te ame, por mais que a sua mãe ou seu pai te ame, por mais que tenha um amor mais puro nesse mundo, ninguém vai te amar como o Senhor ama você. Amém? Ah, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Teu amor nos consola. O Teu amor, Pai, aquece o nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que tantas vezes nós somos tentados a pensar de forma contrária. Que o Senhor não se importa, que o Senhor está distante, que o Senhor não ouve. Mas a Tua palavra nos garante que o Senhor nos ama. E nos ama com um amor incondicional. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor. Obrigada, Pai, por ter entregado tudo por nós. Obrigada por ter ido até o fim por cada um de nós. Ah, Pai, hoje nós também te amamos, mas só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Que o Teu amor venha nos aquecer nessa manhã. Que o Teu amor nos aqueça, Senhor, naqueles dias difíceis, naqueles dias de luta, naqueles dias que a gente não sabe para onde ir. Que o Senhor nos lembre do Teu amor, que a gente se lembre do Seu amor, para que a gente jamais se sinta sozinho, jamais se sinta esquecido ou abandonado. Ah, Pai, cura as nossas emoções com essa verdade. Cura, Senhor, cura-nos de toda rejeição, de toda sensação de abandono. Cura-nos, ó Pai, nessa manhã, porque o Teu amor, Pai, o Teu amor por cada um de nós é algo, Pai, inexplicável. É algo que nós, ó Pai, vamos viver a vida inteira e não vamos conseguir explicar. Um amor que não desiste, um amor que insiste, um amor, Pai, que entrega todas as coisas. Obrigada, Pai. Nas Tuas mãos nós colocamos esse culto, nós colocamos essa celebração das 10h30, pedindo a Tua bênção sobre nós, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todo mal. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada vida aqui representada, cada vida que nos acompanha online. Que o Senhor venha nos encher até transbordar, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos nessa hora toda ação das trevas contra as nossas vidas. Abençoa os irmãos que cá estão, abençoa os irmãos que estão vindo para esse lugar, abençoa os irmãos que nos acompanham online. Ah, Pai, abre os céus nesse lugar, nessa manhã, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui totalmente transformados, renovados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo então em Êxodo 25:2. Êxodo 25:2. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromáticos, pedras de ônix e outras pedras preciosas
para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Filhos, a gente olha para essa passagem aqui, Deus pedindo a Moisés que convocasse o povo para trazer as suas ofertas. E talvez a gente não entende porque Deus foi tão específico. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser bronze, pode ser azeite para iluminação, pode ser pedra preciosa para o colete. Mas Deus aqui, queridos, faz algo tão lindo. Ele está dando a oportunidade para que cada um participe com aquilo que tem. Então ele não pediu para que todo mundo trouxesse ouro. Ele falou, uns traz ouro, outros traz prata, outros traz bronze, outros traz aquilo que tem. Então esse é um momento feito para a igreja do Senhor participar com aquilo que tem. Não é para você dar, queridos, aquilo que você não tem, mas é para você participar deste momento com aquilo que você tem. Não acima das suas forças, mas com aquilo que você consegue participar. Eu quero, queridos, nesse momento de oferta, dar 2 testemunhos que aconteceu essa semana, que tem tudo a ver com isso que Deus entregou aqui. Essa semana, a gente tinha um boleto para pagar de 4.100 euros, e nós não tínhamos. E aí no último dia, quando foi sexta-feira, começou a chegar umas ofertas, querido, muito altas, ofertas de 300, de 360, de 400 e não sei quanto, de 500. Na sexta-feira, eu e a Roberta fomos no banco e pagamos o boleto. Não foi, Rô? E aí, queridos, então essas pessoas contribuíram com aquilo que elas tinham. Só que essa semana também, na sexta-feira, eu comecei a receber outras bênçãos, que eu tenho recebido desde o início do ano. Sabe quantos carros a igreja já ganhou esse ano? 4. Nós ganhamos, queridos, um carro, e eu passei ali para a família do seu Arnaldo, representada aqui pela Aline e o Eric. Ganhamos um outro carro e eu passei para o nosso líder da mídia. Queridos, ganhamos um outro carro e aí a Vilma e o Almeida falaram assim, pastora, mas esse aqui não é para a senhora doar, a gente quer que a senhora venda e invista na quinta. O Sérgio vendeu o carro, trouxe o dinheiro e foi comprado material para a quinta. Queridos, outro casal doou um carro e ele falou assim, pastora, é um carro de 7 lugares, eu quero deixar para a igreja, porque a igreja precisa fazer transporte. Ele ainda está na oficina, mas até o conserto o casal já pagou, a gente só está esperando sair. E na sexta-feira, um outro rapaz apareceu aqui na igreja e falou assim, eu estou indo embora, eu quero deixar um carro para a igreja. E uma outra família que hoje frequenta a nossa igreja e mora, queridos, lá em Guimarães, não tem carro para vir, já recebeu esse carro. Foram 5 carros, só esse ano, eu errei. Ou seja, cada um contribui com aquilo que tem. Uns doaram carro, outros doaram dinheiro, talvez você tenha doado o seu tempo. A importância é que é um momento de todos nós participarmos da obra do Senhor. Amém? Queridos, Deus me deu 2 palavras para esse domingo, uma para o culto da manhã, uma para o culto da noite. E todas elas em Jeremias. Só que uma é Deus que fala conosco, então é Deus falando com o homem, e a outra é o homem falando com Deus. E nessa manhã nós vamos ter oportunidade de saber o que Deus quer falar conosco. À noite vai ser o homem falando com Deus, mas nessa manhã, Deus falando com o seu povo. E essa, queridos, é uma das características do Deus que eu e você servimos. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. Tem tantas religiões, por exemplo, como o Islã, que Deus para eles é um Deus distante. Ele é um Deus transcendente, ficou no trono e pronto. Mas nós não temos um Deus que apenas está sentado no trono. Nós temos um Deus, queridos, também, que é Deus Emanuel, que é Deus conosco, que é Deus perto de nós, Deus conosco, Deus perto. Então não apenas um Deus distante, transcendente, mas eu e você também temos um Deus imanente, que ama se relacionar comigo e com você. E como em todo relacionamento, queridos, às vezes uma parte se entristece, sim ou não? Às vezes na caminhada alguém se entristece. Olha quantas famílias nós temos aqui. Papai e mamãe às vezes já chegou e falou assim, filho, essa atitude sua entristeceu o papai, sim ou não? Filha, essa atitude sua entristeceu a mamãe. Então é a forma de você expressar para o seu filho algo que não te agradou e corrigi-lo, para que ele recupere o caminho.
Nessa mensagem aqui, aliás, em várias mensagens da Bíblia, Deus vira para nós e fala assim: filho, papai está triste com você neste sentido. Em várias passagens, mas hoje eu escolhi uma de Jeremias, para que Deus possa aqui falar conosco, queridos, se em alguma dessas faltas que o povo de Israel aqui falhou, se eu e você temos falhado em alguma desses tropeços que eles tiveram. Aí, pastora, mas Deus se entristece? Claro que sim. A Bíblia fala: não entristeceis o Espírito. Eu e você, queridos, às vezes com as nossas ações, com as nossas escolhas, é possível sim nós entristecermos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e se relaciona comigo e com você. Então abre comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, dos versos 1 a 13. E o tema da mensagem dessa manhã é quando Deus abre o coração. Você já abriu o seu coração com alguém? Já, às vezes por um amigo, às vezes para o seu pastor, às vezes para o seu cônjuge. Deus abre também o coração dele conosco. Então, quando Deus abre o coração. Jeremias 2, do 1 ao 13, depois a gente pula para o 31, 32. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Então você vai ver, queridos, que nesse primeiro conjunto de versos, o Senhor está recordando daquilo que o povo era com ele, de como o povo se comportava com ele no início. Então Deus, com saudosismo, com alegria, se lembra da fidelidade e da obediência do seu povo. Mas alguma coisa aconteceu nessa caminhada, porque agora há um contraste muito grande daquilo que eu era no início e agora o que eu estou fazendo agora. E isso, queridos, já fica de reflexão para nós. Como que nós éramos quando nós nos entregamos para o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração para Ele? Como está a nossa caminhada hoje? Aqui é um contraste. Vocês eram fiéis, vocês eram obedientes, vocês se deleitavam em mim. Mas agora o Senhor abre o coração. Mas filho, nestes aspectos eu tenho me entristecido. Vamos ver? A partir do 4. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu por esse deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conhecem. E os líderes do povo se rebelam contra mim. Os profetas profetizam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral do Chipre e vejam. Mandem os observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo desta forma. Uma nação já trocou seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas.
cisternas rachadas que não retêm água. Pula para o 31 e o 32. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Ou em outras palavras, o Senhor está te perguntando: tenho sido um deserto para você? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Ah, Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Essa é a tua palavra, é o teu abrir de coração para nós nessa manhã. E assim como o Senhor pediu para Jeremias entregar, ó Pai, essa mensagem ao povo, nessa manhã eu leio essa tua palavra perante os teus filhos. Se queres, ó Pai, algo da nossa parte, nos constranja nessa manhã. Se queres mais de nós, ó Pai, se queres de nós transformação, que a tua palavra testifique nos corações e que ela frutifique nessa manhã. Senhor, eis aqui a tua assembleia, eis aqui os teus filhos, o teu rebanho, consagrado e separado a ti. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir o que o Senhor tem para nós. É por isso que nós nos reunimos aqui, não só para te adorar, mas para saber aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós repreendemos agora toda a tentativa das trevas de trazer distração, de deixar as mentes, ó Pai, naquele estado de nulidade, onde ela não sabe o que está ouvindo ou o que está sendo falado. Nós repreendemos agora, damos uma ordem a Satanás para soltar toda a mente agora, toda a mente, que os corações estejam receptivos, ó Pai, e que a tua palavra frutifique nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, como de costume, nós vamos por blocos. Então o primeiro bloco que nós vimos e que eu já mostrei para você aqui nessa manhã, é esse momento em que Deus se recorda do nosso primeiro amor. É esse momento que Ele olha e fala assim: gente, eu olho para vocês agora, mas quando eu olho lá no começo, eu vejo vocês tão diferentes. Eu vejo vocês se deleitando em mim, eu vejo vocês buscando a minha face, me buscando de todo o coração. Eu vejo vocês ali indo para o monte, eu vejo vocês fazendo campanha de oração. Eu vejo vocês se deleitando na minha presença, eu vejo vocês seguindo a minha voz, eu vejo vocês ali, queridos, seguindo os meus passos. E eu me lembro disso com alegria, eu me lembro disso com satisfação. Deus olha para nós e fala assim: olha, eu me lembro de quando vocês eram aquele povo santo. Ou seja, o que é um povo santo? Um povo que? Separado, um povo consagrado para o Senhor. Queridos, Ele olha e fala assim: vocês eram tudo para mim, e eu era tudo para vocês. Vocês chegaram a ser as primícias. Israel era as primícias das minhas colheitas. Vocês eram tudo para mim. É como se diz aquela parte da Bíblia: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas, queridos, alguma coisa aconteceu, porque no meio da caminhada esse amor parece que ele se esfriou. No meio da caminhada parece que esse amor ficou para trás. E, queridos, isso não é difícil de acontecer nem comigo nem com você, não, porque nós estamos ali no primeiro amor e passa ali um mês, e passa ali 2 meses, e passa um ano, e talvez você não consiga manter aquela chama acesa. Talvez você não consiga manter aquele fervor. Talvez, queridos, a rotina te envolve e você já não tem mais tempo para as coisas do Senhor. E aí, quando aquele fogo do seu coração, aquela chama do seu coração não é alimentada, ela não é acesa todos os dias, ela não é regada todos os dias, a gente tende o que? A esfriar. Queridos, isso acontece comigo, isso acontece com vocês, todos nós estamos sujeitos a isso. Tanto que em Apocalipse, a primeira igreja que recebe uma mensagem do Senhor é a igreja de Éfeso. E é justamente nesse quesito que a igreja de Éfeso é reprovada pelo Senhor. O Senhor fala assim: olha, Éfeso, eu conheço as tuas obras. Vocês colocaram para fora os homens maus. Vocês descobriram os falsos apóstolos que não eram apóstolos. Vocês fazem uma obra com perseverança. Vocês não gostam das obras dos nicolaítas, eu também não. Mas uma coisa só eu tenho:
que vocês abandonaram o primeiro amor. Então isso aconteceu com a igreja de Éfeso, isso aconteceu com o povo de Deus na época de Jeremias, e isso pode acontecer comigo e com você. E talvez você pergunte assim, pastora, por quê? E aí eu vou te citar uma frase de um célebre escritor que diz assim: porque a maior dificuldade, queridos, na conversão é doar o coração para Deus. Mas a maior dificuldade que nós temos após a conversão é manter o nosso coração em Deus. E para manter o nosso coração em Deus não é só no início, é um relacionamento o quê? Diário. Tem que ser um relacionamento com intensidade. Pastora, da onde a senhora tirou isso? Me busque de todo o coração, de todas as suas e com todo o seu entendimento. É ou não é uma busca com intensidade? Então, queridos, é como se você tivesse um fogão aqui. Hoje aqui é moderno, é só placa, né? Na minha casa é uma placa, tem dia que queima até a comida. Mas na época que era o fogão, você coloca ali na chama mais morna, depois você vai colocando na chama maior e vai... E às vezes, querido, a tua chama, você chegou aqui, a tua chama está tão baixinha. Você fala assim, ai pastor, minhas forças estão tão fraquinhas, a chama está lá embaixo. Mas nessa manhã o Senhor vai reacender essa chama no seu coração. Amém? Porque Ele traz essas mensagens que é para poder nos chacoalhar. E hoje a chama vai lá para cima em nome de Jesus. Filhos, Ele chega para nós e fala assim, filhos, lembra? Ele está tentando trazer à nossa memória aquele tempo que nós tínhamos com Ele. Ele está tentando levar eu e você para esse lugar, para aquilo que nós tínhamos com Ele. Queridos, é muito fácil eu pregar, mas eu vou falar algo para você. Eu no início da minha conversão, eu ia para o monte, com o meu GC, todo mês. Eu tinha experiências de pó de ouro na minha mão. Hoje eu tenho 19 anos de ministério, eu não vejo mais pó de ouro na minha mão. Eu estou falando essa mensagem para você, mas ela pode incluir o quê? A todos nós. Então nós precisamos ter um relacionamento intenso com o Senhor. Então Ele está lembrando, Ele falou assim, eu quero que vocês lembrem. Lembre agora na sua mente, se você quiser você fecha os olhos, lembra daquilo que você tinha com o Senhor. Aquilo que é só de vocês. Porque agora, queridos, Ele começa a falar, agora papai vai falar. O que está entristecendo papai? E Ele começa agora do 5 ao 7, a primeira coisa que Ele vai falar, o que está entristecendo papai, é a infidelidade e a ingratidão do meu povo. Queridos, Ele fala assim, o que eu fiz? O que eu fiz para vocês? O que eu fiz para os seus antepassados? Diz Ele aqui no 5. O que eu fiz para que eles me deixassem? O que eu fiz, queridos, para que eles se afastassem de mim? E Ele te pergunta, o que foi que eu fiz para você? Para que você não lesse mais a minha palavra, não quisesse ter comunhão comigo, não quisesse saber aqui a minha vontade para você. O que foi que eu fiz para você não querer mais dialogar comigo na oração? O que foi que eu fiz para você? O que foi que eu fiz para os antepassados, para que eles me deixassem? Filhos, às vezes nós temos tudo, mas nós deixamos uma palavrinha entrar no nosso coração que chama insatisfação. Eu olho para Adão tinha todas as coisas, queridos, ele tinha todas as coisas, somente uma o Senhor pediu para ele não ter. Ele tinha a presença, ele tinha todo o jardim, ele tinha uma esposa, ele tinha tudo. Mas ele ainda não estava satisfeito. Por que, Adão? Porque você ainda quis o fruto, se eu já tinha te dado todas as coisas. Você olha para a parábola, do filho pródigo. Jesus, queridos, que desenho daquela parábola que Jesus deixa para nós em Lucas 15. O filho estava ali na casa do pai, ele tinha a casa, o alimento, ele tinha tudo, ele tinha a presença do pai, ele tinha a instrução do pai, ele tinha o irmão, ele tinha tudo, mas ele ainda não estava satisfeito. Ele ainda precisava de outras coisas. O filho, queridos, ali tinha tudo com o pai, mas ele fala assim, pai, cheguei no momento que eu quero buscar outras coisas, chegou no momento que eu não quero mais aqui, essa terra prometida, eu quero o Egito, eu quero buscar as coisas da Babilônia, eu quero viver o que o mundo tem para mim, mas faz o seguinte, uma coisa eu ainda quero do Senhor, a bênção, passa a herança, porque eu agora vou viver com a tua herança lá na Babilônia. Queridos, muitos de nós às vezes se relacionam assim com o pai faz tudo para nós, mas às vezes a gente só vem ao pai por causa da bênção.
filho pródigo é esse, queridos, que estava ali, tinha todas as coisas, e mesmo tendo todas as coisas, ele foi procurar fora da casa do pai algo que o satisfizesse. Coloca para mim Deuteronômio 8, do 11 ao 14, por favor. Deuteronômio 8, do 11 ao 14. Foi? Diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Queridos, o povo de Deus, eles se esqueceram de todos os benefícios que o Senhor fez para eles. Se esqueceram de como eles foram libertos, se esqueceram de como Deus os havia conduzido. Eles, queridos, se apartaram daquela aliança do Senhor, se apartaram daquela fidelidade ao Senhor. Filhos, e vamos ser sinceros, às vezes nós esquecemos tão fácil as coisas que Deus faz para nós. Nós lembramos uma semana do milagre, lembramos um mês do milagre, mas depois a gente às vezes já está triste de novo com Deus, mas Deus esqueceu de mim. Às vezes nós nos esquecemos das coisas que Deus faz na nossa vida. Nós deixamos, queridos, Deus por tantas outras coisas. E uma das coisas hoje que nós temos trocado o Senhor é por Mamon. Mamon, queridos, é o Deus do quê? Do dinheiro. Tempo é dinheiro, não é isso? E nós temos trocado, queridos, o Senhor por esse Deus. Ele falou assim: esse também é um Senhor, e não dá para servir a dois senhores. E nós temos trocado o Senhor por Mamon. Agora eu pergunto algo para você, queridos, nessa igreja, nessa manhã. Por que será que é tão fácil? Tem uma frase que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas por que será que é tão fácil nós trocarmos o nosso Deus verdadeiro por ídolos? Por que é tão fácil eu levantar altares para outros deuses e não permanecer com aquele Deus? E isso, queridos, as Escrituras nos explicam, os fatos nos explicam. Por que às vezes nós fazemos isso? Porque servir a um Deus qualquer, ele não requer de nós nenhuma transformação. Ele não lida com questões morais. Ele te pede sacrifício, sacrifica o seu tempo. Tempo é dinheiro, você precisa ganhar dinheiro. Sacrifica a tua família. Vai trabalhar, porque você vai, com o dinheiro que você vai trabalhar, você vai comprar uma casa para vocês. Sacrifica a tua saúde. Mas depois o dinheiro não compra nada disso mais. Nem o tempo, nem a família e nem a tua saúde. Mas o Senhor não. Para servir o Senhor, queridos, Ele vai falar assim: eu não aceito nada menos do que uma transformação na sua vida. Uma transformação de caráter. Um povo ilibado, um povo, querido, semelhante a mim. O que eu quero de vocês é transformação. O que eu quero de vocês é mudança de vida. O que eu quero de vocês é diferenciado, não apenas sacrifício, não ritos, não hábitos, não rotina. O que eu quero de vocês é transformação. O que eu quero de vocês é vida. E por isso, queridos, talvez seja mais difícil servir o nosso Deus, porque Ele requer de nós essa transformação profunda, do que servir ídolos qualquer. Mas guarda algo, queridos: quanto mais nós andamos com Deus, mais parecidos com Deus nós ficamos. E quanto mais nós servimos a outros ídolos, mais parecido com os nossos ídolos nós ficamos. Não é isso que a Bíblia fala? Vocês vão ficar igual os ídolos que vocês seguem. Mudo, tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem ouvido mas não ouve. Coloca para mim Oséias 5:10, por favor. Oséias 5:10. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Não era esse não, mas tudo bem. Queridos, mas não foi você que errou, não, fui eu. Queridos, a Bíblia diz que quando nós seguimos os ídolos, nós ficamos como eles. Mas quando nós seguimos o Senhor, mais parecidos com o Senhor, eu e você podemos ficar.
Então a primeira tristeza de Deus aqui é vocês esqueceram de tudo aquilo que eu fiz, ingratidão, e começaram a seguir outros deuses. Mas segunda coisa que entristeceu Deus, dos versos 8 até o verso 11, queridos, é aqui a prostituição espiritual dos seus filhos. O povo, queridos, estava ali na congregação, mas oferecia para o Senhor um culto vazio. O povo estava na congregação, mas estava só de corpo, não estava ali de alma e espírito. O povo estava na congregação, o povo estava na casa do Senhor, mas estava nas festas do mundo. O povo estava na casa do Senhor, mas estava lá dançando no Brácara Romana. O povo estava na casa do Senhor, estava participando da festa branca. O povo estava na casa do Senhor e enchendo a cara nas ruas. Queridos, é isso que estava acontecendo. Esse povo perdeu a essência da adoração a Deus e começou a oferecer a Deus cultos vazios. Ficamos, queridos, com o hábito e perdemos a essência. Eu fico com a rotina, eu fico com o rito. Eu vou no culto de Santa Ceia, porque eu tenho que ir no culto de Santa Ceia, eu não posso perder. Eu fico com o rito e começo a perder a essência. Eu vou no culto porque hoje é domingo, eu fico com o rito e eu perco a essência. E nós precisamos ficar com a essência. Nós precisamos ficar com a essência. Filhos, se eu e você temos um culto com o Senhor, se eu e você temos um relacionamento de intimidade com o Senhor, então o relacionamento gera o quê? Conhecimento. Com 1 ano de casado, eu garanto que o pastor Fred conhecia menos a Carol do que agora. À medida que você se relaciona, você conhece o quê? Mais. Então quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais você conhece o Senhor. Mas se você não se relaciona com Ele, você vai conhecer esse Deus? Não. É por isso que ele vira aqui, queridos, e fala assim: gente, os sacerdotes não perguntam onde está o Senhor. O Senhor já não está ali, eles nem se deram conta que o Senhor não estava. Os líderes viraram as costas para mim. Os intérpretes da lei conhecem a lei, conhecem a letra, mas a letra sem o espírito é morta. Os intérpretes conhecem a lei, mas eles não me conhecem. E os profetas? Os profetas preferiram virar profeta de Baal do que continuar como os profetas de Yahvé. Queridos, esse povo aqui do Senhor, eles abandonaram o Deus verdadeiro por falsos deuses. Eles abandonaram o Deus verdadeiro por ídolos inúteis. E o que acontece? Eu e você, queridos, nós já somos separados, nós somos santos, mas nós ainda às vezes pecamos, sim ou não? Agora, o pecado na minha, na sua vida é algo que acontece por acidente, não por escolha. Às vezes o pecado acontece, nós nos arrependemos desse pecado e bola para frente. Agora, quando eu e você deliberadamente escolhemos pecar, quando eu e você voluntariamente escolhemos viver no pecado, nós quebramos a nossa aliança com o Senhor. Você entendeu? Não é porque você errou uma vez que você quebrou a aliança, você arrependeu e pronto. Mas uma vez que você vive em constante prática daquele pecado, você quebra a sua aliança com o Senhor. E assim como o povo dele fez nessa época, nós estamos falando: Senhor, eu prefiro adorar essas deusas aí do que adorar o Senhor. Eu prefiro adorar Baal. Eu prefiro ser um profeta de Baal do que ser um profeta do Senhor. Eu prefiro as águas do Nilo do Egito, verso 27, do que as águas do Senhor. Eu prefiro as águas do Eufrates da Síria do que as águas do Senhor. Queridos, nós chegamos nessa fase aqui, quando o Senhor se entristece conosco. Nós o trocamos por ídolos, nós os trocamos por outras atividades, nós o trocamos por tantas outras coisas. Mas aí eu acho interessante, porque ele chega no verso 28 e diz assim: ok, pode colocar o 28 para mim, por favor. Tá bem, vocês escolheram seguir outros ídolos? Perfeito, pode seguir. Aí ele fala assim: mas na hora da adversidade vocês dizem: Senhor, salva-nos. Vocês nunca receberam um telefonema de um familiar que fala assim: mas você é crente, que não sei o quê, mas na hora do aperto liga para você? Quem já? Aí você pode orar por mim? Não é? Eu sou ateu, até o avião estiver caindo, ele fala: ai, Senhor, me salva em nome de Jesus, né? É mais ou menos isso. É o que ele fala aqui: onde estão os deuses que você fabricou para você mesmo? Que eles venham, se puderem salvar na hora da sua adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Se o puderem salvar na hora da sua adversidade, onde eles estão? Eles não podem salvar. Onde estão os deuses que vocês fabricaram?
Sabe, queridos, às vezes na hora do aperto a gente corre para Deus, mas a gente tem que correr para Ele todo dia. Esse é o deleite da sua presença, essa é a intensidade de um relacionamento. E finalmente, se você, queridos, você começa ali com aquela insatisfação, deixa a ingratidão, você começa a se tornar infiel, você começa a se prostituir com outros deuses, hoje é aqui, hoje é ali, hoje é a igreja, amanhã é o mundo, logo você vai estar trocando ele, definitivamente. E é isso que acontece nos versos 11 a 13, Deus é trocado pelo povo. E ele diz assim para nós, gente, não, pega uns irmãos aqui, envia para ali, envia ali para a Espanha. Vê ali, chega ali naquela terra, vê se aquela terra já trocou os seus deuses. Mas espantem, porque o meu povo me trocou a mim. Essas outras nações, eles não estão trocando os ídolos deles, eles não estão trocando os deuses deles, que nem deuses são. Mas o meu povo tem me trocado. Eles têm trocado a fonte de água viva por cisternas rotas. Querido, sabe o que é trocar a fonte de água viva? O Senhor fala assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Fonte de água viva, essa fonte de água viva te oferece essa vida em abundância. Te oferece essa prosperidade, quer dizer, em todas as áreas da sua vida. Não só uma prosperidade de uma teologia da prosperidade, não é só uma teologia financeira. É uma prosperidade em todas as áreas. É um contentamento, queridos, mesmo em meio à adversidade. É uma alegria mesmo em meio à perseguição. Essa vida abundante que Deus tem para você, essa fonte de água viva que jorra de dentro de você, que quando você toma dessa água, que quando você bebe dessa água, nunca mais você vai ter sede. Mas Ele fala, vocês estão trocando esse pão que nunca mais vocês vão ter fome, e essa água, por coisas, queridos, passageiras, por coisas transitórias, por coisas que só te satisfazem no momento, por um prato de lentilha que só supre a tua fome naquele momento. É uma necessidade momentânea, eu troco, me dá aqui, e eu como, depois que eu comi, de algumas horas eu vou ter fome de... E ele fala assim, não, cisternas rotas, quer dizer, como um saco furado, você põe e cai, ela não retém a água. E ele está falando, como assim? Como assim vocês estão trocando a segurança por algo que não pode te oferecer nada? Filhos, aí nessa hora que eu estava fazendo a mensagem, eu me lembrei daquela brincadeira, você vai lembrar também. Lembra quando tinha aqueles programas de TV? E eles vendavam uma pessoa, e aí você mostrava para ela assim, olha, aqui tem uma bola, e aqui tem um telemóvel, você troca? Sim, né? Só que a pessoa não estava vendo. Aí só que ela não sabia na verdade o que era. Ah, aqui tem uma bola e aqui tem isso aqui, você troca? Não! Às vezes a pessoa saía com um prêmio muito bom, mas às vezes ela saía com uma coisa muito ruim. A gente não ficava com pena? Ficava. O que eu quero dizer para você, filhos? Que aquelas pessoas, elas falavam sim ou não, elas podiam escolher, mas elas estavam vendadas. Elas não sabiam o que elas estavam escolhendo. Mas nós sabemos aquilo que está diante de nós. Nós já servimos a esse Deus e sabemos que Ele é o único caminho. Sabemos, queridos, que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida. Nós sabemos que não existe outro Deus senão o nosso Deus. E aí, queridos, às vezes o povo está perguntando, a Babilônia ou a igreja? A Babilônia, o Egito ou a igreja? O Egito, Barrabás ou Jesus? Barrabás. Yahvé ou Baal? Queridos, eu quero perguntar para você antes da gente terminar, o que tem lá fora que você ainda não encontrou no Senhor? O que tem lá fora que ainda você não encontrou no Senhor? Nós precisamos resolver isso aqui nessa manhã, para você não procurar lá fora aquilo que o Senhor tem tudo disponível para você. O que tem lá fora que você ainda não encontrou no Senhor? Porque esse povo trocou o manancial de águas vivas por cisternas rotas, coisa segura, por coisas, queridos, que não poderia oferecer nada para eles. E a Bíblia diz que só na presença de Deus há plenitude de vida. Só na presença de Deus há plenitude de vida. Curva sua cabeça e pense, queridos, nessa resposta. O que tem lá fora? O que tem lá fora que você ainda não encontrou no Senhor?
Pode ficar com a sua cabeça curvada, porque eu vou te dar a resposta. A resposta está nos versos 31 e 32. O povo grita e fala assim: nós assumimos o controle. Nós assumimos o controle. Nós temos o controle. Ah, Senhor. Queridos, não deixe esse lugar da dependência do Senhor. Sabe como um pai segura os bracinhos da criança e vai segurando assim, num determinado momento a gente quer soltar, não segura mais não. Não segura mais não. E você está lá tentando segurar a criança, Deus está tentando te segurar, mas você fala assim: não, pai, eu não preciso mais dessas mãos. Eu já sei andar. Eu aprendi a andar. Aí você cai, quebra a cara, levanta e aprende realmente a andar. Nós assumimos o controle, filho. Talvez você está assumindo o controle. Talvez você está tirando as suas mãos das mãos do Pai. Não tire as suas mãos dessas mãos seguras, dessas mãos que te seguram, dessas mãos que te direcionam, dessas mãos que te impulsionam, dessas mãos que te protegem, para viver, queridos, qualquer aventura. Para viver sem essa proteção, sem esses braços ao teu redor. Você está lá, ó, cambaleando de um lugarzinho para o outro, igual uma criança que está aprendendo a andar. Pai te oferecendo proteção e você falando: eu quero andar sozinho. Nós assumimos o controle. Ah, Deus. Sai desse lugar, filho, de autossuficiência e venha para a dependência do Pai. Vem para a dependência do Pai nessa manhã. Ele diz: olha, uma jovem jamais esquece das suas joias. Uma noiva não esquece de jeito nenhum dos seus enfeites nupciais. Mas o meu povo se esquece de mim. Ah, filho, não se esqueça do seu Pai. Ele é o melhor que você tem nessa vida e na eternidade. Você pode às vezes não entender a disciplina dele, mas ele te ama. Você pode muitas vezes não entender a direção que ele te dá, mas ele te ama e está aqui falando: filho, eu estou aqui para o que der e vier, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, filho, você não está sozinho. Não tire, filho, não tire as suas mãozinhas daqui. Não tire, filho, não tire. Não tira. Ele está falando para você: eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Você não é órfão. Você não está aí abandonado. Você não está aí esquecido. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Lembra de onde caístes. Lembra daquelas tardes maravilhosas que nós tínhamos. Lembra das leituras da palavra. Lembra daquele quarto cheio da minha presença. Lembra da minha presença todos os momentos com você. Lembra dos dias felizes que nós já tivemos junto. Volta para esse lugar. Sabe, filhos, o recado que ele deu para a igreja de Éfeso foi: arrependa-te. Lembra de onde caístes. Sabe, filhos, essas fases que nós passamos são mais que crises. É um lugar para onde nós vamos, de distanciamento. Lembra de onde caístes. Ah, Pai, traga a nossa memória agora. Quando foi, Pai? Quando foi, Senhor? Quando foi que nós deixamos de buscar? Quando foi, Senhor, que nós deixamos de te procurar de todo o nosso coração? Quando foi, Pai, que nós paramos de nos deleitar no Senhor? Quando foi, Senhor? Lembra, querido, a igreja de Éfeso estava a todo vapor. Obra, põe os lobos para fora. Colocava os lobos para fora. Coloca os homens maus para fora, colocava. Mas onde estava o relacionamento? Mas onde estava o relacionamento? Vem. Ah, Senhor, nesse momento nós nos arrependemos, Pai.
Pai, nós nos arrependemos, Senhor, pela frieza, Senhor. Nós nos arrependemos, ó Pai, de tantas vezes te trocar por coisas tão banais, Pai. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa se temos seguido outros ídolos. Nós nessa manhã nós confessamos, só o Senhor é Deus. Nessa manhã nós confessamos, Pai, que só, Pai, prestaremos culto a Ti, a Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Nessa manhã, Pai, nós falamos que só o Senhor é o único e suficiente Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa manhã nós dizemos: o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Pai. Querido, Deus está te chamando nessa manhã para um relacionamento com Ele. Ele não quer algo de momento, Ele quer um relacionamento contigo. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você nunca teve um relacionamento com esse Deus maravilhoso. Mas eu tenho certeza que mesmo sem querer você procurou por esse Deus. Talvez em outros relacionamentos. Talvez você não tenha se cansado de procurar e ficar pulando de relacionamento em relacionamento com outras pessoas, tentando encontrar algo que não vai te preencher como relacionamento com Ele. Talvez você tenha procurado no dinheiro, tenha buscado o dinheiro, buscado e tenha feito dele o teu Senhor, mas você vê o dinheiro se esvaindo pelas suas mãos. Ou mesmo você conseguiu juntar um bom montante de dinheiro e agora você se senta na sua cadeira em casa e pergunta: e agora? Quantos milionários, quantas pessoas ricas e abastadas nós temos visto ter a vida ceifadas por si mesmas, quando eles se jogam dos seus apartamentos luxuosos e tiram a sua própria vida, porque não encontram sentido. Porque o sentido só pode ser encontrado no Deus Todo-Poderoso, que está chamando você hoje para um relacionamento com você. Meu querido, meu convite hoje para você não é para que você mude de religião, não é para que você seja agora da Lagoinha, ou que você seja crente. Meu convite agora é o convite que Deus está fazendo para você, é o convite para você ter um relacionamento com Ele. Ele está dizendo: eu quero ser teu pai. Ele está dizendo: lembra aquele dia que você chorou, aquele dia de tristeza? Você não morreu porque eu estava te sustentando lá. Lembra naquele dia, naquela boate, que você estava lá drogado, que você estava bêbado e achava que você ia morrer? Eu estava te sustentando no meio daquele ambiente promíscuo. Eu estava lá te sustentando porque você é meu. Meus queridos, o convite de Deus hoje para você é de relacionamento. Alguém aqui hoje que quer começar esse relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, só levanta sua mão onde você está, no seu lugar. Só levanta sua mão bem alto para eu me alegrar com você. Alguém aqui hoje que deseja começar esse relacionamento com esse Deus, que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele quer relacionamento. Alguém aqui hoje? Levanta sua mão bem alto para eu ver assim, senão eu não consigo ver. Alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Alguém aqui? Eu queria, talvez você também tenha andado distante, sabe? Ano passado, quando meu filho começou na escola, ele estava sempre me obedecendo e sempre pegando na minha mão para atravessar a rua. Um dia nós chegamos na escola, eu parei o carro, fui buscar a mochila dele no porta-malas e disse para ele: fique aqui. E um amiguinho do outro lado disse: Léo. E ele simplesmente esqueceu do que estava acostumado e correu para atravessar a rua. E um carro, que glória a Deus, vinha muito devagar, freou em cima dele. Meus queridos, talvez o mundo esteja te chamando para você atravessar essa rua e ficar distante do teu pai. E
o teu pai vai te levar para lugares que você nunca sonhou, mas é segurando na tua mão, em segurança, longe de todo perigo, porque Ele quer o teu bem. Talvez você tenha se iludido com os convites, talvez você tenha ficado distante do Senhor. Você já entregou a sua vida para o Senhor, mas você tenha ficado distante pelos convites lá fora, e você simplesmente parou de adorar, você simplesmente parou de buscá-lo, parou de vir à igreja. E você veio aqui hoje quase que sem querer, mas não foi sem querer, foi o Espírito Santo que te conduziu de novo pela mão. E Ele está dizendo para você: eu quero te levar mais longe, eu tenho planos para você, planos maiores do que você imagina, planos maiores do que você mesmo pensa para você, e eu vou te levar pela mão, mas eu quero você de volta para mim. Alguém aqui nessa manhã que deseja voltar para os caminhos do Senhor, levanta sua mão bem alto assim, para eu me alegrar com você. Alguém que deseja entregar a sua vida para o Senhor? Aleluia, glória a Deus, voltando para o Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja entregar a sua vida ou retornar para os caminhos do Senhor? Levanta sua mão bem alto para nós vermos. Meus queridos, você que levantou, glória a Deus pela sua vida, aleluia. Se há mais alguém aqui, meu querido, você pode levantar sua mão bem alto. É só para nós nos alegrarmos com você. Tem mais alguém? Olha, se você está decidindo aí, meu querido, se fosse você, eu corria para o nosso Pai. Agora você que levantou sua mão, sem constrangimento nenhum, eu queria pedir para você vir aqui à frente, que eu quero abraçar você e quero orar por você. Amém? Vocês que levantaram a sua mão, vem aqui, que eu quero orar por vocês. Se alguém está do lado, que puder trazer a pessoa também. Às vezes a pessoa fica tímida. E você que está no seu lugar, meu querido, não perca tempo. Se você quiser correr para cá, pode vir. Você está no seu lugar, se eu fosse você, eu corria para cá, porque esse pai tem relacionamento para você. Esse pai tem esse relacionamento para você. Eu não perdia tempo e corria para cá. Amém? Mas nós vamos orar aqui. Eu vou orar agora e vou pedir para vocês duas repetirem a oração comigo. A igreja também vai repetir, para que nós possamos orar todos juntos. Amém? Senhor Deus, hoje eu entrego a minha vida novamente a Ti. A minha vida pertence a Ti. Eu declaro que Tu és o meu Senhor e meu Salvador, único e governante da minha vida. E a minha vida pertence totalmente a Ti. Senhor, nesse momento nós oramos por essas duas jovens que estão aqui à frente, Pai. No nome de Jesus, que elas possam andar e nunca mais se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Senhor, em nome de Jesus, que elas possam caminhar agora, segurando na Tua mão, em segurança, guardadas pelo Teu Espírito Santo. Oh Pai amado, em nome de Jesus, guarda a vida delas, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós já temos Ele, então nós temos tudo. Nós já temos Ele, então nós temos tudo. Precisamos buscar o Senhor, queridos, enquanto nós podemos achá-lo. Que Ele te guarde, que Ele abençoe a sua semana, que Ele venha com a provisão que você precisa, que Ele venha com a resposta que você precisa. Que seja assim uma semana, queridos, cheia do favor, da bondade do Senhor na tua vida, do milagre dele na tua vida. Que essa seja assim uma semana de despertamento espiritual para você. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. E lembre-se, igreja, deixa Ele te segurar pela mão, deixa Ele te conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Levanta assim a sua mão. Pai, muito obrigada, porque houve salvação na tua casa. Muito obrigada, porque eu sei, Pai, que o céu agora está em festa. Muito obrigada, Senhor, porque teus filhos se reuniram aqui neste domingo para te buscar e para te adorar. Abençoa-os, ó Pai, poderosamente. Guarda-os, livra-os de todo mal. Pai, guarda a entrada e a saída deles por onde eles passarem. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo,
as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Vão em paz e que Deus abençoe a todos.